Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Na videoaula de hoje nós vamos falar um pouco sobre períodos literários. De maneira resumida, o que nós queremos tratar aqui? Vamos fazer um mapa mental sobre os períodos literários, contando a partir da literatura portuguesa e adentrando a literatura brasileira. Esse mapa mental, ele tem o objetivo de você visualizar o nome do período literário relacionado a um contexto histórico amplo. Mas nesse caso, o contexto histórico amplo que nós vamos utilizar aqui será propriamente relacionado por exemplo, grandes divisões. Um exemplo de grande divisão, o período colonial brasileiro. Outro exemplo de grande divisão, o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Outro exemplo de período de transição, o Brasil Império e o Brasil República. Nós vamos fazer então essas combinações entre as escolas ou manifestações literárias e esses momentos históricos. Qual é o objetivo? Bem, a literatura trata daquilo que poderia ter sido e a história trata do que aconteceu. Por isso nós geralmente estudamos a literatura conjugada ou fazendo sempre referência também à história, porque a história ajuda a compreender o contexto de produção da obra e pode também ajudar a iluminar alguns acontecimentos internos da obra. Embora nós possamos fazer isso também iniciando sem recorrer primeiramente à história, mas em determinado momento nós vamos precisar da história para interpretar algumas coisinhas, principalmente quando nós lidamos com textos literários de outras literaturas. Se você for ler literatura russa, literatura inglesa de determinado período, a história daquele período também ajuda a esclarecer alguns acontecimentos ficcionais. Então vamos lá. Como é que nós vamos trabalhar a divisão aqui dos períodos literários? Vamos começar pelo chamado período de transição. Eu vou usar aqui o pincel de cor vermelha e colocar aqui o período de transição e que escolas literárias iriam caber aqui nesse período de transição. Então, período de transição, vou colocar aqui transição. Aqui é transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então, que escolas literárias entrariam aqui? Nós teríamos, dentro da literatura portuguesa ainda, nós teríamos o trovadorismo. Logo após o trovadorismo, o humanismo e o classicismo. Trovadorismo, lembrar das cantigas, novelas de cavalaria. Humanismo, nós vamos lembrar o teatro de Gil Vicente e o classicismo, Camões. Para ter uma ideia geral. Aí depois nós vamos para o chamado período colonial. E aqui nós vamos levar em conta propriamente a literatura brasileira, ou as manifestações literárias brasileiras. No período colonial, nós vamos ter quentismo, barroco e arcadismo. E aí é sempre bom você ter em mente, né, algum autor ou obra. Por exemplo, quentismo, nós vamos lembrar da Carta de Pero Vaz de Caminha, Padre José de Anchieta. No barroco, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos Guerra. E no arcadismo, nós podemos correlacionar ao Cláudio Manuel da Costa, podemos relacionar também aqui a obra Marília de Dirceu. Você tem em mente essas grandes figuras na memória. E aí nós vamos para o próximo período, ou a próxima marcação de tempo. Período de transição, período colonial. Aí aqui nós temos uma transição entre o período do Brasil Império com o Brasil República. Após a independência, o Brasil se tornou um império, era o Império Brasileiro. Então nós tínhamos como período literário aqui, escola literária, o romantismo, realismo, naturalismo. Se nós considerarmos aqui o início da República, que é no ano de 1889,
Então o realismo e o naturalismo já estão ali na transição entre o Brasil Império e o Brasil República. Aí parnasianismo e simbolismo, parnasianismo e simbolismo. Muito bem. Romantismo, lembrar da poesia romântica brasileira nas suas três gerações. A geração indianista ou geração nacionalista, a segunda geração, a geração do mal do século, a geração byroniana, e a terceira geração, a geração da poesia condoreira e os autores, né, que sempre vão fazer lembrar essa geração: Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro, aliás, na poesia romântica, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves. E o grande autor do romantismo brasileiro, José de Alencar. Realismo naturalismo, Machado de Assis e Aloysio Azevedo. Parnasianismo e simbolismo, parnasianismo, o nome de destaque Olavo Bilac, simbolismo, o nome de destaque Cruz e Souza. Aí tem, para fechar aqui o que nós estamos estudando, já dentro do Brasil República, nós temos um intervalo de tempo entre a Semana de Arte Moderna de 1922, que dá início ao modernismo brasileiro. Modernismo, 1922. Mas o intervalo de tempo entre 1902 até o ano de 1922 é chamado de pré-modernismo. Aqui eu até coloquei as letras diferentes, né? Agora que eu vi. O modernismo ele é diretamente influenciado pelas vanguardas. Então, os autores da primeira geração do modernismo brasileiro, nós vamos ver com mais detalhes, são influenciados pelas vanguardas artísticas europeias. Você vai talvez caia na prova alguma questão que vai pegar autores do modernismo, mas escrevendo sob a influência das correntes das vanguardas. Então aqui, terminando, o pré-modernismo não é uma escola literária, mas um intervalo de tempo entre 1912 e 1922, autores como Monteiro Lobato, o Euclides da Cunha, deixa eu ver qual é o outro... Aquele que escreveu Nossa, agora me escapou o nome do autor. Afonso Henrique Lima Barreto, Graça Aranha e o Augusto dos Anjos. Esses autores produziram nesse intervalo de tempo aí, que é chamado de pré-modernismo, no período em que o Brasil já vive a sua primeira república. Então esta é a subdivisão aí, que você deve levar em consideração. Dê uma olhada, uma estudada também nos slides que eu já passei anteriormente, e qualquer dúvida, mande suas dúvidas. Boa revisão, bom fim de semana, fique com Deus e boa prova na próxima semana. Até mais, minha gente.